Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, eu cumprimento a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino e a minha primeira questão é no sentido de pedir um enquadramento da sua parte que pudesse ajudar-nos a enquadrar, até tecnicamente, tem essa vantagem, um enquadramento sintético sobre a questão do método na obra desta infraestrutura e designadamente o chamado trem construtivo. O que é o trem construtivo, como é que funciona e por que motivo é que ele é importante? Muito obrigado. E tem conhecimento e confirma que durante um período muito significativo, especialmente em 2004, durante o governo PSD-CDS, esse sistema foi completamente abandonado pela concessionária e o centro da cidade, em extensões muito longas, de vários quilómetros, eram completamente desventradas e completamente posto de parte este sistema que acabou de descrever, que, salvo erro, era obrigatório nos termos do contrato de concessão, não era? Eu não sou técnico desta área, mas parece-me que para uma extensão daquele tamanho, em que a cidade estava esventrada de uma forma idêntica e homogénea, para ser um trem construtivo, tinha que ser um trem do tamanho do país inteiro, porque a carruagem era maior que a Almada, quase. Mas não era um carrinho, como acabou de dizer. Ora, teve conhecimento das violações que ocorreram na obra em relação à declaração de impacto ambiental, no que diz respeito designadamente à gestão e segurança do espaço público, ao acesso a edifícios, ruas que ficaram intransitáveis, de tal forma que até teve que se chamar a polícia em certas alturas, bem como violações de normas de segurança em matérias que eram vinculativas e obrigatórias. E pergunto isto, quer no momento em que estava em funções, quer numa fase anterior a isso, em plena obra. Muito obrigado. Podia agora explicar melhor a questão que referiu há pouco sobre a inexistência de plantas parcelares para os terrenos que a concessionária pedia em nome do concedente à autarquia? Muito obrigado. Então, daí pode concluir-se duas coisas, pelo menos. Uma, de que nem seria possível, nem seria admissível que uma entidade pública, qualquer ela que fosse, cedesse terrenos públicos a ninguém, não havendo plantas parcelares que os identificassem, até com referências cartográficas e com a sua definição total. Portanto, ninguém pode ceder um terreno que não está identificado. E, em segundo lugar, foi a partir do momento em que a senhora deputada, na altura enquanto Secretária de Estado, deu a ordem escrita para que essas plantas fossem cedidas, que a partir daí os terrenos passaram a ser disponibilizados. Em relação a esses casos concretos, salvo erro, essas soluções de pormenor ainda não existiam as decisões concretas quando se estava a pedir os terrenos, ou seja, estava-se a pedir à autarquia para que se desse terrenos para construir uma coisa que não se sabia como é que ia ser. É minoritária. Que é minoritária, sim. Então, pode daqui compreender-se que é um conjunto muito pequeno de situações em que se sabia, ponto número 1, se sabia exatamente qual era a intervenção que ia ocorrer, em que havia as plantas parcelares necessárias e em que a situação estava regularizada para que os terrenos fossem cedidos. Portanto, na maior parte dos casos, conclusão minha, não havia as condições todas necessárias para que os terrenos fossem cedidos. Não era tanto uma questão política, era mais uma questão de regularidade do processo. Eu gostava de lhe perguntar uma coisa que tem a ver com isso, porque falou aqui há pouco nas reivindicações e exigências do município e de uma intransigência do município. E houve uma deputada que falou há pouco, uma senhora deputada, que leu e deturpou, eu tenho pena que não esteja aqui, leu e deturpou uma deliberação do município e perguntava-lhe, quem deturpou não foi Vossa Excelência, foi a senhora deputada do PSD, pergunto-lhe quais foram as exigências do município que fossem para além do que estava estipulado nos contratos e protocolos assumidos por escrito pelo Poder Central. Se houve alguma, e qual foi, ou quais foram, as exigências do município relativamente à questão dos terrenos e da obra que ficou parada, e portanto que falou há pouco, várias intervenções focaram a intransigência e as exigências, etc. Quais foram essas exigências que fossem para além do que estava estipulado nos contratos e nos protocolos assumidos pelo Poder Central? Portanto, o que é que dali era questão nova? O que é que dali era dado que não aparecesse nos compromissos assumidos pelo Poder Central? Muito
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se isto ajuda, e eu penso que pode ajudar até para a memória e para a reflexão desta Comissão de Inquérito, a memória histórica assenta em documentos escritos e os documentos escritos demonstram que, do ponto de vista do poder local, não houve nenhuma exigência que fosse para além daquilo que eram os compromissos assumidos por escrito pelo Poder Central, quer em contrato de concessão, quer em protocolos e acordos com os municípios. Portanto, ninguém estava a pedir nada de novo. E quero aqui acrescentar que essa posição do município resulta da concretização de uma deliberação da Assembleia Municipal em março de 2004, que foi aprovada com os votos favoráveis do PCP, dos Verdes, do PS e do PSD. Eu gostava de lhe perguntar ainda sobre a questão das restrições ao transporte individual no centro da cidade como pressuposto para o modelo até de procura da rede do Metro do Tejo. E falou aqui da importância dessas restrições ao transporte individual. E uma coisa que me chamou a atenção é que disse há pouco que hoje podemos ir ao local, no centro de Almada, a observar a circulação de automóveis que atravessam aquele eixo. Um eixo pedonal, um eixo que não deve ter circulação automóvel. Inclusive como incentivo ao transporte do metro e do transporte público. O que eu lhe pergunto é, de acordo com essa informação que nos trouxe e que aqui colocou a questão dos carros que circulam livremente e atravessam aquele eixo, é em que circunstâncias é que esses automóveis circulam. Porque se é em transgressão é uma coisa, se é cumprindo as regras é outra. E eu queria perceber melhor essa afirmação. Obrigado. A questão que eu estava a colocar é, uma coisa é uma carrinha que se dirige àquela zona para fazer uma carga ou descarga, um abastecimento. Outra coisa são os autocarros dos TST, cerca de 400 por dia, que passam naquele local, porque as pessoas só têm o passe e só têm o autocarro, a questão das carreiras que colocou. Outra coisa é a circulação viária livre, digamos assim, que parecia resultar da descrição que nos fez. Portanto, parece que um carro é um carro, e em princípio será, mas um abastecimento é diferente de uma pessoa que sai de Cacilhas para ir para a Cova da Piedade por ali. Muito obrigado. Já agora um parênteses a propósito disso. Não lhe parece que a solução contratual do modelo PPP dificulta, pela rigidez do processo, a solução para esse tipo de problema? Mas um acordo de reequilíbrio financeiro geralmente costuma ter essa expressão exatamente a designar também. Obrigado. A minha última pergunta tem a ver com esta questão dos pressupostos para a procura. Em várias reuniões eu tenho dito aqui que, à partida, ninguém considerará que a população de um determinado concelho é menos inteligente por preferir um meio de transporte que seja menos pontual, menos confortável, menos seguro do que o outro e, portanto, mantenha-se num sistema não colocando o nível de procura que se esperava no outro, no novo. E, portanto, eu pedia-lhe que falasse aqui da expectativa, já abordou um pouco esta matéria, a questão da transferência modal, a partir do momento em que a integração tarifária, isto é, simplificando, que o passo social intermodal, que ainda hoje não inclui a rede do Metro Sul do Tejo, sem custos acrescidos, para além daquilo que as pessoas já pagam pelo passe, essa questão só por si, o que é que trouxe? Ponto número 1. Os autocarros continuam a circular sob pena das pessoas serem gravemente lesadas porque ficam sem a rede de transportes que o passo social prevê. Ponto número 2. Isso significa que há um atravessamento de centenas de autocarros na tal área do centro da cidade onde o trânsito automóvel não deveria existir, de acordo com com o seu sublinhado. A importância dessa área pedonal que aqui valorizou e que agora está a ser revisto também de uma forma consensual, digamos, com o acordo de todos, que é preciso rever esta solução. E, finalmente, em vez de uma rede em rebatimento integrada do ponto de vista tarifário, temos duas redes sobrepostas com o autocarro e um metro sul do Tejo a correrem ao lado um do outro e as pessoas olharem umas para as outras, uma pagou mais 9 euros, a outra não. Aquilo que nós colocamos é, do ponto de vista do tarifário, qual é o impacto que a circunstância que se manteve até hoje coloca para a subversão total do regime
em termos de estimativa de procura e do modelo de procura que estava colocado e com que consequências para a expansão da rede e da sua continuidade para as fases seguintes. A expansão, também captando nova procura, por uma disponibilidade maior em termos de território. Eu deixo esta questão em termos mais abertos e mais aprofundados, porque penso que estará aqui, porventura, uma questão-chave para interpretarmos, permite, Sr. Presidente, para interpretarmos esta coisa que tanto se diz, que é a procura que está abaixo da estimativa inicial. Muito obrigado. Não. Sr. Presidente, isto é a prova de que não há nada como ir à fonte original. Porque quem se fia em relatórios de interpostas pessoas pode sair mal servido. O Tribunal de Contas aí tem um erro material. Aliás, dois. O primeiro erro material, e numa situação tão curta. Pronto, nesta situação curtinha que a Sra. Deputada acabou de fazer, se dissesse que estava a citar o Tribunal de Contas, eu calava-me. Mas como citou a Câmara Municipal, citou a deliberação da Câmara Municipal, isto está gravado, é só irmos ver. A Sra. Deputada citou a deliberação da Câmara Municipal e eu quero lhe dizer que aí há duas falsidades. Primeiro, é que a deliberação não é da Câmara Municipal, é uma deliberação da Assembleia Municipal com os votos favoráveis do PCP, dos Verdes, do PS e do PSD. Os votos favoráveis do PCP, dos Verdes, do PS e do PSD. E essa deliberação não tinha a ver com a questão de sim ou não acrescentar-se parques de estacionamento citadinos, como foi a expressão que utilizou, mas sim com a questão, que na altura não estava aqui presente e, portanto, não pôde ouvir, das plantas parcelares, do cumprimento da declaração de impacto ambiental, do cumprimento das normas de segurança, da questão do cumprimento do protocolo assumido pelo Poder Central em relação aos parques de estacionamento dissuasores da rede. Nada disso estava a ser cumprido. Havia situações de perigo para a segurança de pessoas e bens. E, nesse sentido, a Assembleia Municipal, por unanimidade, tomou essa deliberação, não no dia 10, porque no dia 10 de março é o edital publicado, é anterior a essa data, e assim termino como comecei. Quem se fia em interpostas pessoas e não vai à fonte original, quem sabe menos bem do que está a falar, depois fica mal servido. Muito obrigado.